Transparent. Eu alimento o mesmo Bigfoot desde 1986. E o que ele finalmente me revelou sobre o motivo de sua espécie temer os humanos é algo que vai me assombrar pelo resto da minha vida. Algumas pessoas vão me chamar de louco por admitir isso publicamente, mas depois de quase 4 décadas guardando este segredo, acredito que é hora de o mundo saber a verdade. Meu nome é Robert Hayes. Tenho 66 anos e sou um guarda florestal aposentado do Mount Baker National Forest, no estado de Washington. O que estou prestes a contar não é folclore, não são histórias de fogueira e não é produto de uma imaginação fértil. Isso foi o que aconteceu, documentado em diários que mantive trancados por décadas, e muda tudo o que pensamos saber sobre essas criaturas. O outono de 1986 pintou as florestas do Noroeste Pacífico em tons de âmbar e carmesim. Eu tinha 28 anos na época, um guarda florestal recém-nomeado, acabado de sair do curso de engenharia florestal na Washington State University, ansioso para provar meu valor no meu primeiro posto de verdade. Eu cresci em Seattle, passando os verões acampando com meu pai nas Cascade Mountains, desenvolvendo um profundo respeito pela natureza que acabou se tornando minha carreira. O ar fresco de outubro carregava o cheiro de pinho e folhas em decomposição enquanto eu abria caminho pela mata densa naquele dia fatídico. Era para ser apenas mais uma patrulha de rotina, verificando as marcações das trilhas, documentando a atividade da vida selvagem, as tarefas habituais que preenchiam minhas semanas. Meu supervisor, um guarda florestal veterano chamado Dave Wilson, havia me avisado durante a orientação sobre o isolamento que vinha com o trabalho. Lá fora você está por sua conta na maior parte do tempo, Dave tinha dito, com suas mãos calejadas, segurando uma caneca de café na estação. O rádio só funciona em certos pontos. Se você vir algo estranho, documente, mas não vá procurar sarna para se coçar. Essas matas estão aqui há mais tempo do que qualquer um de nós e elas têm seus segredos. Eu concordei com a cabeça, pensando que o Dave só estava fazendo drama, como os guardas mais velhos às vezes faziam. Afinal, o que poderia acontecer? Eu era treinado para emergências, sabia como lidar com encontros com animais selvagens, tinha estudado cada protocolo do manual. Eu estava preparado para ursos, pumas, até mesmo para um caminhante perdido ocasional. Para o que eu não estava preparado era para o que aconteceu em 15 de outubro de 1986. Era final de tarde, por volta das 4h30, e o sol já começava a descer por trás dos imponentes abetos de Douglas. Eu estava investigando relatos de danos à propriedade em uma antiga cabana de caça a cerca de 10 quilômetros da trilha principal. A cabana pertencia a uma família local chamada Hendersons, que a usava durante a temporada de caça de veados. E eles relataram ter encontrado seu galpão de armazenamento arrombado, com os suprimentos de comida espalhados e destruídos. Ao me aproximar da clareira onde a cabana se aninhava entre as árvores, notei imediatamente que algo estava errado. A destruição não era típica de ursos, e eu já tinha visto muitos estragos de urso durante meu treinamento e nos primeiros meses de trabalho. Isso era algo diferente, algo que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem antes mesmo de eu processar completamente o que estava vendo. A pesada porta de madeira do galpão não tinha sido apenas arranhada ou forçada para abrir como um urso faria. Ela tinha sido literalmente arrancada de suas dobradiças de metal com o que deve ter sido uma força incrível e concentrada. As próprias dobradiças estavam tortas e retorcidas, os parafusos arrancados diretamente da madeira maciça.
Latas de comida estavam espalhadas por um raio de 6 metros, algumas amassadas como se tivessem sido arremessadas. Um saco de farinha de 25 quilos havia sido rasgado e seu conteúdo espalhado pelo chão em um padrão que sugeria que tinha sido examinado e não apenas destruído aleatoriamente. Mas o que realmente me chamou a atenção, o que fez meu treinamento profissional colidir de frente com algo inexplicável, foram as pegadas, marcas grandes e profundas na terra macia ao redor do galpão, pressionadas na lama com tanta força que a água infiltrou nelas por baixo. Ajoelhei-me para examiná-las mais de perto, tirando minha fita métrica e a câmera da minha mochila de guarda florestal. Minhas mãos já tremiam um pouco, embora eu não quisesse admitir o porquê. As pegadas eram enormes, com pelo menos 43 centímetros de comprimento e 18 de largura na parte mais larga. Tinham uma forma vagamente humanoide, com 5 impressões distintas de dedos dispostas em um padrão semelhante ao dos pés humanos, mas a escala estava toda errada. Muito grandes para serem humanas. A profundidade das marcas, a forma como comprimiram o solo em camadas, sugeria algo incrivelmente pesado, provavelmente pesando entre 270 e 360 quilos, com base nas minhas estimativas e nas condições do solo. Meu coração começou a acelerar enquanto eu as estudava. Em todo o meu treinamento, em todos os manuais de identificação de vida selvagem que eu praticamente memorizei, nada correspondia exatamente ao que eu estava vendo. Ursos deixam marcas de garras distintas que se estendem das almofadas dos dedos. Essas pegadas não mostravam garras, apenas impressões largas e planas, com uma definição clara dos dedos que pareciam perturbadoramente com pés humanos descalços e gigantescos. A distância entre as pegadas era espantosa, facilmente 1,80 m ou mais, sugerindo um andar bípede com pernas muito mais longas que as de qualquer humano. Passei a hora seguinte documentando tudo metodicamente, tirando fotografias de múltiplos ângulos com minha câmera de 35 mm, fazendo moldes de gesso detalhados das pegadas mais bem preservadas, medindo e registrando os padrões de passada, desenhando a cena em meu caderno de campo com anotações precisas. A parte profissional do meu cérebro estava catalogando dados, seguindo protocolos, fazendo tudo conforme o manual. Mas outra parte, uma parte mais primitiva, enterrada a fundo na memória evolutiva humana, gritava para eu sair daquele lugar imediatamente. A floresta tinha ficado estranhamente, opressivamente silenciosa ao meu redor. Nenhum canto de pássaro ecoando pela copa das árvores, nenhum farfalhar de esquilos na vegetação rasteira, nenhum chamado distante de corvos, apenas um silêncio sinistro que parecia pressionar de todos os lados, como um peso físico. Eu tinha lido sobre esse fenômeno em meus cursos de comportamento animal, como os animais em uma floresta ficam completamente em silêncio quando um grande predador entra na área. Todas as criaturas decidem simultaneamente que fazer qualquer som é perigoso demais. Minha mão instintivamente se moveu para o spray de urso preso no meu quadril, embora uma parte de mim já soubesse que o que quer que tivesse feito aquelas pegadas não era um urso. Foi quando eu ouvi pela primeira vez. Um som que eu viria a conhecer bem nas décadas seguintes, mas naquele momento era totalmente estranho e aterrorizante. Uma vocalização baixa e gutural que parecia ressoar através das próprias árvores, vibrando no meu peito. Não era bem um rosnado como o de um urso ou puma, nem um uivo como o de um lobo, mas algo no meio, algo que carregava inteligência e intenção.
Vinha de algum lugar mais fundo na floresta, talvez a 100 metros de distância, talvez menos. A acústica da mata densa tornava impossível julgar com precisão. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Cada instinto gravado no DNA humano ao longo de milhões de anos me dizia para correr, fugir, sair daquele lugar imediatamente, mas meu treinamento assumiu o controle, sobrepujando o pânico. Lentamente, com cuidado, recuei em direção à minha caminhonete, que estava estacionada na estrada de acesso de terra a cerca de 50 metros da cabana. Mantive meus olhos na linha das árvores, procurando constantemente por qualquer sinal de movimento, qualquer forma que não pertencesse ali. Minha câmera ainda pendia no meu pescoço, batendo no meu peito a cada passo para trás. Meu bloco de notas permanecia agarrado em uma mão, a outra pairando perto do meu spray de urso, embora eu não tivesse ideia se aquilo funcionaria contra o que quer que tivesse feito aqueles sons. Minha respiração vinha em suspiros curtos e controlados enquanto eu lutava para manter a compostura. Então eu o vi, e toda a minha compreensão da realidade mudou naquele instante. Entre dois enormes cedros antigos, parcialmente obscurecida pela sombra e pela vegetação densa, havia uma figura. Meu cérebro, desesperado para dar sentido ao impossível, inicialmente tentou racionalizar como sendo outra pessoa. Talvez um caçador com roupas de camuflagem escuras, talvez outro caminhante que se perdeu. Mas à medida que meus olhos se ajustaram ao contraste entre a clareira iluminada e a floresta sombria, à medida que a figura mudou seu peso ligeiramente e a luz do sol salpicada que se filtrava pela copa das árvores atingiu sua forma, essa racionalização se desfez como papel molhado. Era gigantesco, além de qualquer escala humana, facilmente com 2,5 metros de altura, talvez mais, com proporções que eram quase humanas, mas distintamente erradas de maneiras que provocavam um profundo desconforto. Coberto da cabeça aos pés por um pelo marrom escuro que parecia absorver a luz, em vez de refleti-la, com ombros largos que fariam um jogador de futebol americano profissional parecer uma criança. Os braços eram desproporcionalmente longos, pendendo além de onde os joelhos estariam. E estava me observando com uma intenção óbvia e inconfundível. Este não era um animal que cruzou meu caminho por acidente. Este era um ser pensante que escolheu se revelar. Eu congelei completamente, cada músculo travado no lugar. Isso não estava em nenhum manual de guarda florestal, não era coberto em nenhum protocolo de treinamento. Isso não deveria existir fora das manchetes de tabloides e programas de TV da madrugada. No entanto, lá estava ele, tão real quanto as árvores ao nosso redor, tão inegável quanto o chão sob meus pés. A criatura não se moveu agressivamente, não avançou, não bateu no peito, não exibiu nenhum dos comportamentos ameaçadores que eu poderia esperar de um animal territorial. Simplesmente ficou ali, nas sombras, parcialmente escondido, me observando com o que parecia ser uma avaliação calculada. Eu podia distinguir mais detalhes agora. À medida que meus olhos se ajustavam totalmente ao contraste e meu choque inicial começava a se transformar em uma clareza nítida, quase dolorosa. Um rosto que era notavelmente expressivo, mais humano do que símio em sua estrutura, com olhos fundos que refletiam um brilho da luz do dia que se esvaía. Os olhos continham inteligência, inconfundível e profunda. Uma crista sagital proeminente corria ao longo do topo de seu crânio, semelhante ao que eu tinha visto em fotos de gorilas machos, mas mais pronunciada e inclinada para trás. O rosto era relativamente sem pelos em comparação com o corpo, mostrando uma pele escura e curtida por baixo. O nariz era largo e chato,
a boca larga, e quando ele abriu ligeiramente os lábios, vislumbrei dentes grandes e amarelados. O tempo pareceu parar, ou talvez minha percepção dele tenha se distorcido pela onda de adrenalina que inundava meu sistema. Eu não saberia dizer mais tarde se ficamos ali nos encarando por 30 segundos ou 3 minutos inteiros. Todo o resto desapareceu. A floresta, a cabana danificada atrás de mim, meu dever, meu treinamento, minha própria identidade como guarda florestal. Naquele momento, havia apenas este confronto impossível entre dois seres que, por toda a sabedoria convencional, nunca deveriam ter se encontrado cara a cara. Meu instinto de fotógrafo, aquele impulso profissional de documentar tudo, gritava para eu levantar a câmera pendurada no meu pescoço para capturar este momento impossível, para fornecer uma prova que mudaria a ciência e a biologia para sempre. Mas minhas mãos não cooperavam. Elas permaneceram congeladas, uma ainda agarrando meu caderno de campo com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos, a outra ainda pairando inutilmente perto do meu spray de urso, como se aquele pequeno frasco pudesse me proteger de algo tão massivo e poderoso. A criatura fez outro som, mais suave desta vez, menos ressonante, quase inquisitivo no tom. Sua cabeça inclinou-se ligeiramente para o lado, um gesto tão notavelmente humano que me deu arrepios na espinha. Então, com um movimento tão rápido e fluido que parecia fisicamente impossível para algo daquele tamanho e volume, ele se virou e desapareceu na floresta densa. Ouvi o som de passos pesados, galhos quebrando e vegetação sendo deslocada. Mas os sons desapareceram rapidamente enquanto o que quer que eu tivesse visto se afastava com facilidade, praticada por um terreno que teria retardado um humano a um rastejar. A floresta permaneceu em silêncio por mais alguns minutos, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração, esperando para ver se o encontro havia realmente terminado. Sinceramente, não me lembro de ter entrado na minha caminhonete. Minha próxima memória clara é de estar sentado ao volante, com as mãos tremendo tão violentamente que mal conseguia encaixar a chave na ignição. O suor tinha encharcado a camisa do meu uniforme, apesar do ar frio de outubro. Meu coração martelava contra minhas costelas com tanta força que eu podia senti-lo na garganta. Tive que tentar 3 vezes antes de conseguir ligar o motor, minhas mãos desajeitadas e trêmulas. A viagem de volta à estação dos guardas florestais passou em um torpor. Minha mente acelerada com o que eu tinha testemunhado, tentando e falhando em racionalizar aquilo em algo explicável, algo que se encaixasse nos limites da realidade conhecida. Quando cheguei à estação dos guardas florestais logo após o pôr do sol, com o céu pintado em roxos e laranjas profundos, Dave Wilson ainda estava lá terminando alguns papéis de fim de dia. O guarda mais velho, provavelmente na casa dos 50 anos, com mechas grisalhas na barba e linhas profundas ao redor dos olhos, de décadas olhando para horizontes distantes, deu uma olhada no meu rosto pálido e imediatamente me serviu uma xícara de café da cafeteira que parecia estar perpetuamente ligada no canto do pequeno escritório. Seus movimentos eram praticados e calmos, o tipo de firmeza que vem de anos lidando com emergências e guardas estressados. "Você parece que viu um fantasma, garoto", disse Dave, acomodando-se na cadeira gasta à minha frente com sua própria caneca. "O que aconteceu lá fora?" Eu abri a boca para falar, depois a fechei novamente. Minha garganta apertada e seca, apesar do café que eu tinha acabado de tomar. Como eu poderia explicar o que eu tinha visto?
Como eu poderia colocar em palavras um encontro que desafiava tudo o que deveríamos saber sobre a vida selvagem nessas florestas? Dave pensaria que eu estava enlouquecendo, sofrendo de alucinações induzidas pelo isolamento, ou pior, que eu não conseguia lidar com as demandas psicológicas do trabalho. Eu seria transferido para o trabalho de escritório, talvez até demitido durante meu período de experiência. Todos os meus sonhos de ser um guarda florestal, de proteger e estudar esses lugares selvagens, evaporariam porque eu vi algo que não deveria existir. Só tive um susto com o que poderia ter sido um urso. Eu finalmente disse, a mentira com um gosto amargo e errado na minha boca. Fiquei assustado. Estou bem agora. Só precisei de um minuto. Dave me estudou por um longo momento com aqueles olhos cinzentos e penetrantes que tinham visto tudo o que essas montanhas tinham a oferecer ao longo de suas 3 décadas de serviço. Ele sabia que eu não estava dizendo toda a verdade. Eu podia ver isso na maneira como seu olhar se demorava no meu rosto, na maneira como ele bebia seu café lentamente enquanto me observava. Mas por alguma razão, seja por respeito à privacidade de um novato ou por entender que às vezes os guardas precisam processar as coisas sozinhos, ele deixou passar. O estrago na cabana, você documentou? Ele perguntou após uma pausa, levando a conversa para um terreno mais seguro. Sim, eu disse, grato pela mudança. Tirei minha câmera e meu caderno de campo, colocando-os na mesa entre nós. Tirei fotos e medições, fiz alguns moldes de gesso das pegadas. São incomuns. Pode ser um urso grande, mas as pegadas não correspondem exatamente a nenhum sinal de urso que eu estudei. Dave folheou meu caderno, examinando meus esboços e medidas com interesse profissional. Ele parou na página onde eu havia desenhado as pegadas enormes, suas sobrancelhas se erguendo ligeiramente. Isso é algo sério, ele murmurou. Vamos arquivar o relatório, ficar de olho nesse setor. Bom trabalho sendo minucioso. Ele fechou o caderno e o empurrou de volta para mim. Mas seus olhos encontraram os meus por mais um momento, e eu juro que vi algo ali. Talvez reconhecimento ou um conhecimento compartilhado de algo que nenhum de nós estava disposto a nomear em voz alta. Nas semanas seguintes, eu não conseguia parar de pensar no que tinha visto. A imagem daquela figura enorme parada entre os cedros estava gravada na minha mente. Se repetindo toda vez que eu fechava os olhos, voltei à área da cabana repetidamente durante minhas patrulhas, sempre encontrando pegadas frescas no solo macio perto do riacho, sempre experimentando aquela sensação peculiar de estar sendo observado das sombras, mas nunca tendo outro vislumbre da criatura. A parte lógica e treinada do meu cérebro tentava desesperadamente descartar o encontro como um truque da luz do entardecer, exaustão de um longo dia, até mesmo uma alucinação temporária causada por estresse ou isolamento. Mas eu sabia o que tinha visto. Eu sabia com certeza absoluta o tipo de conhecimento profundo que não requer validação externa. No final de novembro, quando as primeiras neves começaram a cobrir as elevações mais altas, eu desenvolvi uma nova rotina que não conseguia justificar profissionalmente, mas me sentia compelido a manter. Identifiquei uma clareira específica a cerca de 1,5 quilômetros de onde eu vi a criatura pela primeira vez, um pequeno prado cercado por árvores antigas com uma grande rocha plana em seu centro. O local ficava fora das trilhas principais, isolado, mas ainda a uma distância razoável das estradas de acesso. Comecei a deixar comida lá. No início, apenas pequenas oferendas. Uma maçã do meu almoço, um punhado de mix de castanhas, coisas que eu poderia facilmente explicar se alguém perguntasse. Depois, gradualmente mais,
carne seca das minhas provisões, nozes, barras de energia, o que quer que eu pudesse poupar dos meus próprios suprimentos, sem levantar suspeitas sobre para onde tudo aquilo estava indo. Eu dizia a mim mesmo que estava conduzindo um estudo não oficial da vida selvagem, coletando dados sobre padrões de necrófagos e competição por alimentos entre os animais da floresta. Mas a verdade era muito mais complexa e profundamente pessoal. Eu estava atraído por este mistério de uma forma que não conseguia explicar ou articular completamente, mesmo para mim mesmo, na privacidade dos meus próprios pensamentos. Algo sobre aquele breve encontro havia me mudado fundamentalmente. Eu precisava entender o que tinha visto. Mais do que isso, eu precisava saber se poderia acontecer de novo, se a comunicação, ou pelo menos a coexistência, era possível. Por meses, nada conclusivo aconteceu. A comida desaparecia durante a noite, de forma confiável e completa, mas isso não provava nada definitivo. Veados, guaxinins, ursos negros, coiotes, qualquer número de animais poderia estar se aproveitando de uma fonte de alimento inesperada. Eu documentava tudo meticulosamente em um caderno separado que mantinha escondido na minha cabana, anotando o que eu deixava, quando deixava, as condições climáticas, o que eu encontrava em minhas visitas de retorno. O cientista em mim exigia evidências, padrões, algo concreto para validar o que eu estava fazendo. Mas outra parte de mim, uma parte que eu estava apenas começando a reconhecer, não precisava de validação. Essa parte simplesmente sabia. Então, em uma manhã de março de 1987, em um dia fresco, quando a floresta cheirava a terra descongelando e a novo crescimento, encontrei algo que mudou tudo e validou cada instinto que me manteve voltando àquela clareira. Dispostas cuidadosamente sobre a rocha plana onde eu vinha deixando comida, havia 3 pedras de rio lisas, empilhadas com precisão em uma pequena formação. Elas não estavam posicionadas naturalmente. O vento e o tempo não criam estruturas como essa. Foi deliberado, inconfundível, impossível de descartar ou racionalizar. Algo havia tido o tempo e o cuidado de selecionar essas pedras, de equilibrá-las cuidadosamente uma sobre a outra, de deixar esta mensagem em resposta às minhas oferendas. Minhas mãos tremeram enquanto eu fotografava a pilha de pedras de vários ângulos, documentando-a tão minuciosamente quanto eu havia documentado todo o resto. Isso não era uma ocorrência ambiental aleatória. Isso não era comportamento animal como o entendíamos. Isso era comunicação intencional e clara. Algo inteligente estava aceitando minha comida e agora estava reconhecendo a troca, talvez até expressando gratidão ou simplesmente retribuindo o gesto de boa vontade. Sentei-me no chão da floresta, ali mesmo, com as costas contra uma árvore, e encarei aquelas 3 pedras empilhadas por quase 1 hora, minha mente girando com as implicações. Comecei a variar o que deixava depois daquela descoberta, testando os limites dessa estranha nova relação. Frutas frescas além de maçãs, laranjas, peras e cachos de uvas vegetais, como cenouras e batatas. Até mesmo comida cozida, cuidadosamente embrulhada em papel manteiga. Coisas simples como frango assado ou peixe grelhado. Cada vez que eu voltava, às vezes no dia seguinte, às vezes depois de 2 ou 3 dias, encontrava a comida completamente consumida e pequenos sinais deixados em seu lugar. Pedras dispostas em padrões geométricos que não poderiam ser naturais. Tiras de casca de cedro colocadas em formações cruzadas. Uma vez, encontrei um esqueleto de pássaro perfeitamente intacto, pequeno e delicado, posicionado cuidadosamente no centro da rocha, como se estivesse em exibição para meu exame.
Estes não eram comportamentos animais. Como qualquer biólogo da vida selvagem os reconheceria. Isso era inteligência, curiosidade, retribuição deliberada de um ritual de troca de presentes. No verão de 1987, encorajado por meses dessas trocas e impulsionado por uma necessidade avassaladora de fazer contato direto novamente, eu me tornei consideravelmente mais ousado em minha abordagem. Comecei a ficar perto da clareira depois de deixar a comida, sentando-me silenciosamente contra um tronco de árvore coberto de musgo a cerca de 30 metros da rocha, tornando-me visível, mas mantendo o que eu esperava ser uma postura não ameaçadora. Eu tinha lido sobre técnicas de habituação usadas com a vida selvagem, o processo lento de construir confiança através de um comportamento consistente e previsível. Mas isso parecia fundamentalmente diferente de qualquer coisa naqueles artigos acadêmicos. Parecia que eu estava sendo testado, avaliado, lentamente aceito ou rejeitado, com base em critérios que eu só podia adivinhar. 17 de agosto de 1987 foi o dia em que tudo mudou novamente. O dia em que a teoria se tornou realidade e a esperança se tornou uma conexão tangível. Eu estava sentado no meu lugar de sempre, com as costas contra o tronco de um grande abeto de Douglas, quando ouvi movimento na vegetação densa à minha esquerda. Não o farfalhar aleatório de veados ou a correria de animais menores, mas um movimento deliberado e pesado. Meu coração martelava contra minhas costelas, mas me forcei a ficar absolutamente imóvel, lutando contra todo impulso de me levantar ou recuar. Então, ele emergiu de entre os arbustos e samambaias, a mesma criatura daquela tarde de outubro, 10 meses antes, e ele era ainda mais massivo e impressionante do que eu me lembrava. Na luz brilhante do verão, não filtrada pelas sombras da noite, eu podia ver detalhes que perdi durante nosso primeiro breve encontro. Seu rosto era notavelmente expressivo, surpreendentemente humano em sua estrutura, apesar da sobrancelha proeminente e do nariz largo e chato. Olhos fundos que continham uma inteligência, consciência e curiosidade inconfundíveis. Seu corpo estava coberto por um pelo longo e marrom escuro, emaranhado em alguns lugares, surpreendentemente limpo e bem cuidado em outros. Suas mãos, visíveis enquanto ele afastava a vegetação, eram enormes, facilmente o dobro do tamanho das minhas, com dedos grossos que terminavam em unhas proeminentes e curvas que pareciam mais unhas humanas do que garras de animais. Nós nos encaramos a uns 6 metros de distância, no chão da floresta coberto por agulhas de pinheiro e musgo. Eu não me movi, nem ousei respirar normalmente, apenas respirando superficial e silenciosamente pelo nariz. Ele fez um som suave, mais baixo do que as vocalizações do nosso primeiro encontro, quase como uma pergunta inquisitiva. Lentamente, movendo-me com tanto cuidado, como se estivesse me aproximando de um cavalo assustado, levantei minha mão direita com a palma para fora, no que eu desesperadamente esperava ser um gesto universal de intenção pacífica. Ele inclinou sua cabeça maciça para o lado, estudando-me com uma curiosidade óbvia e inconfundível. Seus olhos seguiram o movimento da minha mão, depois voltaram para o meu rosto e, de volta para a minha mão, ele estava analisando, pensando, decidindo. Então, ele deu um passo à frente, apenas um passo, mas que reduziu a distância entre nós para talvez 4,5 metros, e cada músculo do meu corpo gritava para eu correr, fugir, me afastar de algo tão grande e poderoso. Mas eu me mantive firme, mantendo minha mão levantada, mantendo contato visual sem encarar agressivamente.
Ele se aproximou da rocha onde eu tinha deixado a oferenda daquela manhã, um saco contendo várias maçãs e um pouco de salmão defumado que eu preparei na noite anterior. Sem tirar os olhos de mim, movendo-se com uma delicadeza surpreendente para algo tão massivo, ele se abaixou e pegou uma das maçãs. Ele a levou à boca e mordeu, o som da fruta crocante alto na clareira silenciosa, ainda me observando atentamente o tempo todo, depois do que pareceu uma eternidade. Mas provavelmente foi apenas 1 minuto ou 2, ele fez outro som, mais baixo e mais relaxado no tom, quase como contentamento. Então ele se virou, movendo-se com a mesma graça fluida que eu testemunhei antes, e voltou para a floresta. Mas desta vez, ele parou na linha das árvores e olhou para trás para mim uma última vez antes de desaparecer nas sombras. Pareceu um reconhecimento, uma aceitação, como o início de algo que nenhum de nós entendia completamente, mas que ambos estávamos dispostos a explorar. Eu fiquei sentado ali por mais 1 hora depois que ele se foi, tremendo de adrenalina e admiração. Eu tinha acabado de ter uma interação pacífica com uma criatura que a ciência afirmava não existir. Nos meses seguintes, esses encontros se tornaram mais frequentes. Ele aparecia quando eu deixava comida, sempre cauteloso, sempre mantendo distância, mas se tornando mais confortável com a minha presença. Comecei a chamá-lo de Marcos, na minha cabeça, precisando de alguma forma de pensar nele como um indivíduo. No inverno, Marcos às vezes se sentava do lado oposto da clareira enquanto eu estava lá, e passávamos tempo em silêncio, apenas existindo no mesmo espaço. Era profundo de maneiras que eu não conseguia articular. Marcos fez uma série de sons que eu nunca tinha ouvido antes, vocalizações complexas que pareciam quase uma fala. A fêmea se aproximou lentamente, obviamente nervosa. Fiquei completamente imóvel, deixando-a me avaliar por conta própria. Depois de vários minutos, ela se aproximou da comida que eu tinha trazido. Eu tinha começado a trazer oferendas mais substanciais, sacos inteiros de produtos, carnes secas, até mesmo peixes que eu havia pescado. Ela pegou algumas maçãs, sem nunca tirar os olhos de mim, e depois recuou. Nas semanas seguintes, ela se tornou tão confortável com a minha presença quanto Marcos eu a chamei de Diana. O verdadeiro milagre veio no final de 1993. Numa tarde de novembro, cheguei para encontrar Marcos e Diana esperando. Mas havia uma nova energia neles. Marcos fez sons urgentes, gesticulando em direção à floresta mais profunda. Ele queria que eu o seguisse. Cada protocolo de guarda florestal gritava que isso era perigoso, mas depois de 7 anos, eu confiava nele. Eu o segui mais fundo na mata do que jamais tinha ido, para um pequeno sistema de cavernas que eu não sabia que existia. Lá dentro, cuidadosamente forrado com musgo e folhas, estava Diana. Ela estava dando à luz. Fiquei na entrada da caverna, dando-lhes privacidade, mas pronto para ajudar se necessário. Horas se passaram. Os sons que Diana fazia eram quase humanos em sua dor e esforço. Marcos ficou ao lado dela, tocando seu ombro, fazendo sons tranquilizadores. Quando o bebê finalmente emergiu, pequeno e vulnerável, senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu estava testemunhando algo que nenhum ser humano jamais tinha visto. O bebê era perfeito, talvez 9 quilos, coberto por um fino pelo escuro, os olhos apertados contra o mundo. Diana limpou seu filhote com cuidado gentil, enquanto Marcos observava sua mão maciça repousando protetoramente sobre ambos. Eles me deixaram aproximar depois de 1 hora. O bebê estava mamando, fazendo pequenos sons agudos. Diana me observou cuidadosamente enquanto eu me ajoelhava por perto. Eu tinha trazido meu kit médico e mostrei a ela os suprimentos.
Ela observou enquanto eu os colocava ao alcance, entendendo o gesto. O bebê era saudável, perfeito. Eu a chamei de Emma. Nos anos seguintes, observei Emma crescer de bebê para criança e para adolescente. Marcos ensinou-lhe habilidades de sobrevivência, enquanto Diana a protegia e encorajava. Eles eram pais em todos os sentidos, e eu estava observando uma família que a ciência afirmava não poder existir. Documentei tudo em diários particulares mantidos trancados. Naquela altura, eu já havia sido promovido a guarda florestal sênior e usei essa autoridade para proteger seu território, redirecionando trilhas e desencorajando silenciosamente a caça em zonas específicas. Em 1998, algo mudou. Marcos apareceu na clareira um dia sem Diana ou Emma. Seu comportamento era agitado, urgente. Ele fez sons e gestos que eu aprendi que significavam perigo. Ele queria que eu o seguisse novamente. Fomos mais fundo na floresta, para um lugar onde eu nunca tinha estado. O que ele me mostrou ali fez tudo fazer sentido e partiu meu coração. Era um túmulo, inconfundivelmente. 3 montes cobertos com pedras e galhos, cuidadosamente arranjados. Mas não era isso que Marcos queria me mostrar. Ele se ajoelhou ao lado dos túmulos e começou a expor algo sob as pedras, ossos, semelhantes aos humanos, mas maciços. O esqueleto de um de sua espécie, mas esses ossos contavam uma história terrível. O crânio tinha um buraco de bala. As costelas estavam quebradas, vários ossos mostravam marcas de serra. Isso não era morte natural. Isso era violência, sistemática e cruel. Marcos fez sons que eu nunca tinha ouvido antes, algo entre o luto e a fúria. Ele tocou os ossos gentilmente, reverentemente. Então ele começou a me mostrar cicatrizes que eu nunca tinha notado antes em suas costas, marcas antigas que só poderiam ser de amarras. Na perna, uma fratura curada que se consolidou mal. No ombro, o que parecia ser uma marca de ferro em brasa, ele tinha sido capturado, mantido em cativeiro, ferido. Ele estava me mostrando sua história, a história de seu povo. Por que eles temiam os humanos? Por que se escondiam? Ajoelhei-me ao lado dele, com lágrimas escorrendo. Eu entendi agora. Eles haviam sido caçados não apenas por esporte, mas para captura, estudo, exploração. Esses túmulos guardavam sua família, seu povo, mortos por humanos que os viam como animais ou monstros, em vez de seres inteligentes. Marcos olhou para mim com olhos que continham décadas de dor e fez uma pergunta silenciosa. Eu era digno de confiança com este conhecimento? Algum humano era. Coloquei minha mão sobre o meu coração, depois estendi-a lentamente e a coloquei sobre o dele. Uma promessa. Eu os protegeria. Eu guardaria seu segredo. Eu nunca trairia essa confiança. Na década seguinte, essa promessa foi testada repetidamente. Caminhantes relatavam sons estranhos ou avistamentos. Cada vez, eu investigava oficialmente e concluía que eram ursos ou alces, mal identificados com pouca luz. Outros guardas queriam dar seguimento. Eu me voluntariava e então não encontrava nada. Fiquei conhecido como cético em relação aos relatos de Bigfoot, o que era o disfarce perfeito. Mas, em 2009, aconteceu algo que eu não consegui redirecionar. Um grupo de caçadores estava trabalhando na área há semanas, procurando especificamente pelo Bigfoot. Eles tinham equipamentos sofisticados, câmeras de trilha, sensores de movimento. Não eram entusiastas casuais, eram organizados, financiados, determinados. Uma de suas câmeras filmou Diana por 3 segundos. Foi o suficiente. A filmagem não era clara, mas era convincente.
Eles começaram a acampar em setores perigosamente próximos de onde Marcos, Diana e Emma passavam a maior parte do tempo. Tentei de tudo oficialmente para movê-los, aleguei estudos da vida selvagem, perigo de incêndio, qualquer coisa. Nada funcionou. Eles tinham licenças, direito de estar ali. Comecei a percorrer o território constantemente, tentando ficar de olho tanto nos caçadores quanto na família, tentando antecipar problemas. Eu tinha 60 anos na época. Não era tão rápido ou forte quanto aos 28, mas o medo e o amor me tornaram capaz de mais do que eu pensava ser possível. No início de dezembro de 2009, a situação chegou a um ponto crítico. Eu estava verificando Marcos e sua família quando ouvi vozes humanas, muito perto. Eu os encontrei em um pequeno bosque onde Diana e Emma costumavam descansar. Diana estava ferida, um ferimento de bala no ombro. Não fatal, mas sério. Emma estava apavorada, tentando ajudar a mãe. Marcos estava entre elas e a direção de onde o tiro tinha vindo. Cada músculo tenso para a violência. Eu podia ouvir os caçadores se movendo pela floresta, seguindo a trilha de sangue. Eles sabiam que tinham acertado algo e estavam vindo para reivindicá-lo. Eu tinha talvez 5 minutos. Peguei meu kit de primeiros socorros e fui até Diana. Ela estava com dor, mas tentou se levantar quando me aproximei. Marcos fez um som de aviso, mas Diana o acalmou. Ela se lembrava de mim, confiava em mim. Limpei a ferida rapidamente, enchi com gaze, enfaixei com força. Não era um cuidado médico adequado, mas retardaria o sangramento. Emma observava tudo, aprendendo. Os caçadores estavam se aproximando. Eu podia ouvir suas vozes excitadas, falando sobre a trilha de sangue. Virei-me para Marcos e fiz gestos que esperava que ele entendesse. Vão, fundo, longe, não voltem. Seus olhos encontraram os meus, ele entendeu. Ele ajudou Diana a se levantar, Emma apoiando seu outro lado. Eles se moveram mais fundo na floresta em direção às árvores antigas, onde o terreno ficava acidentado, onde poucos humanos se aventuravam. Os caçadores surgiram minutos depois que a família desapareceu. 3 homens com rifles seguindo a trilha de sangue. Um deles me reconheceu. Reis, o que você está fazendo aqui? Investigando relatos. Eu disse calmamente. Houve tiros. Caçando ilegalmente? Pegamos um, disse o líder animado. Acertei em cheio. A trilha de sangue leva direto para cá. Olhei para as pegadas que levavam mais fundo na floresta. Vocês precisam sair imediatamente. Este setor está fechado para um estudo de doenças da vida selvagem. Estou ordenando que saiam. Estudo de doenças? Desde quando? Desde que eu digo, sou o guarda florestal sênior. Vocês têm 30 minutos para sair ou vou chamar a polícia estadual por caça ilegal. Você está protegendo eles, disse um deles. Eu me aproximei. Você atirou em algo em uma área restrita, não relatou e está se recusando a obedecer à ordem de um guarda florestal. São 3 violações. Querem discutir com advogados ou sair em silêncio? O impasse durou. Finalmente, o líder cuspiu no chão e gesticulou para os outros. Vamos embora. Eles foram embora. Esperei, depois segui a trilha de sangue. Encontrei a família a 3 quilômetros de distância. Dei a Marcos tudo. Ataduras, antisséptico, analgésicos. Ele me observou trabalhar com atenção inteligente. Quando terminei, Diana fez um som suave de gratidão. Emma tocou minha mão pela primeira vez. Então Marcos me puxou para um abraço, seus braços maciços me envolvendo com cuidado. Naquele momento me senti aceito além das espécies, éramos família. Ajoelhei-me ao lado deles, a realidade se instalando. Eles vão voltar, não hoje, mas vão. Vocês têm que ir mais fundo, mais longe do que já foram, para as montanhas onde os humanos não vão.
Marcos olhou para os picos distantes, cobertos de neve e remotos. Ele entendeu. Ele se virou para Diana, depois para Emma, falando com eles à sua maneira. Eles se levantaram juntos, apoiando-se um no outro. Antes de partirem, Marcos colocou a mão no meu peito, sobre o meu coração. Então eu coloquei a minha no dele, uma promessa final, um adeus. Eles desapareceram na floresta, 3 sombras retornando ao mundo antigo. Eu nunca mais os vi. Aposentei-me em 2016. Às vezes, quando os caminhantes fazem relatos de sons estranhos ou pegadas impossíveis, eu sorrio. Em algum lugar, além das estradas e dos mapas, uma família ainda caminha sob as árvores, silenciosa, cautelosa, resistente. Eu ainda deixo maçãs em um toco de árvore no fundo do Mount Baker, onde o musgo cresce espesso e a copa das árvores engole o céu. Elas sempre somem pela manhã. Talvez sejam veados, talvez guaxinins, ou talvez seja uma promessa sendo mantida, porque alguns segredos não são para serem resolvidos, apenas honrados.